TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estarmos com vocês, levando um pouquinho da doutrina espírita. Vocês me desculpem, mas estou afônico e vamos cortar um pouquinho da minha fala, tá certo? Temos aqui ao estúdio também gravando conosco Sandra Coronato. Ela é palestrante, hoje presidente do Grupo Espírita Ismael, lá na Estrada do Paraíso 577, mas também é escritora com 9 livros editados. Já soube também que existem DVDs com mensagens vindas do alto. Isso tudo nós podemos encontrar lá na Livraria Espírita, na Rua Alencar Lima, número 42, na Galeria, na Livraria Oswaldo Cruz, ok? Peço perdão a vocês todos, teria que falar outras coisas, mas vou deixar para uma outra vez. E também temos aqui Dona Helga, evangelizadora também lá do Centro Espírita Ismael. As suas considerações iniciais, sejam bem-vindas aqui ao programa. Obrigado, olá a todos, olá amigos. É uma alegria estar com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Dona Helga. Bom dia a todos. É uma oportunidade que nós agradecemos estar aqui para poder falar da doutrina. Como? Para poder falar da doutrina. Isto, exatamente. Então, gente, olha, aí temos os avisos, né? A Sandra vai nos dizer a respeito da confraternização espírita petropolitana. Por favor. A confraternização espírita petropolitana acontecerá neste domingo, 26 de outubro, na UMEP. A UMEP, ela fica na Rua Casimiro de Abreu, 295, no centro da cidade. Será de 8h30 às 13 horas. Tá? E nós pedimos àqueles que desejarem colaborar a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será doado depois para o Lar Nossa Senhora das Graças e também para o projeto Ajudar. O tema será o virtual conecta e o presencial abraça. Foi um título que foi o vencedor num concurso de temas para a CEP. Então, o virtual conecta, mas o presencial abraça. Então, como é importante estar presente nas reuniões espíritas. É muito bom assistir às lives, as palestras pelo computador, mas como é importante a presença na casa espírita. Isso. Me foi dito também, pessoal, que quem quiser levar seus filhos, terá atividades para crianças também, tá certo? Mas você falou uma coisa muito interessante. As primeiras palavras do tema é... O virtual conecta. O virtual conecta. É o que nós estamos fazendo aqui. Uma Sim. coisa virtual que é levado até aos lares de vocês. Mas tem uma coisa muito boa, que é... O presencial abraça. O presencial abraça. E esse abraço entre encarnados, mas o abraço espiritual que as pessoas recebem quando vão à casa espírita. Não é? O abraço dos benfeitores, a bênção da espiritualidade. Não é isso? Olha, gente, que coisa boa. Abraço
abraçar mesmo. Não é aquela coisinha assim. Não, vai lá e abraça mesmo. Não tem problema nenhum. Não, vai achar que eu estou com segundas. Não tem nada de segundas intenções, não. Vai lá e abraça. As segundas intenções é que nós somos irmãos aqui embaixo. Não é isso? Verdade. Quem está calado hoje é a Dona Helga. Vamos lá, fala alguma coisa, Dona Helga, por favor. Não, é que depois essas palestras e tudo de forma virtual começou na pandemia, né? E foi uma bênção, porque as casas ficaram todas fechadas, e aí essa forma foi que conseguimos nos manter conectados, né? A doutrina circulando, aconselhando, acalmando os corações aflitos. Mas só que a pandemia acabou, as casas demoraram um pouco a retornaram, e o público diminuiu muito. As pessoas continuam assistindo palestras online e as casas também necessitam de ter o público presente. E como a Sandra falou, é diferente. Você é abraçado, você é acolhido e tem toda a cúpula espiritual dentro da casa. E por isso esse tema, chamando atenção, que a gente estuda a doutrina, tudo bem, faz oração, mas cada um no seu lar. É diferente de um grupo reunido naquele espaço, com aquela equipe espiritual dando todo o amparo. Perfeito. Então, por isso, essa chamada, esse título, né, para tocar as pessoas e estão todos convidados, é muito bom, porque tem muitas atividades e todos com coisas com lazer, né, que trazem alegria, um lanche muito bom. Vamos começar com o café da manhã, que Oi? chega, já vai ter um café colonial maravilhoso. Olha aí, gente. Depois teremos música, roda de conversa, teremos sorteio de livros. Vai ser muito bom. Toda vez que eu vou, eu ganho um livro. Mas, gente, o que a Helga disse, muito importante. A presença no centro espírita. Não é para você aparecer, não é para o palestrante aparecer, nada disso. Sabe? Você, naquele momento, está dando oportunidade à espiritualidade para vir te envolver. Em 2 ocasiões. Quando você está na palestra, você está ouvindo, então todos os seus pensamentos outros são afastados para você poder captar o que o palestrante diz a respeito do Evangelho. E o segundo depois é o passe, é o trabalho da espiritualidade através do médium impondo as mãos. Gente, tem água frutificada, como a Sandra disse, tem um cafezinho gostoso, não é isso? Então vamos continuar. Mais alguma coisa a respeito dessa confraternização? Não, fica aqui o convite e quem quiser comparecer, 8h30 da manhã na UMEP. Isso. Lembrando, gente, vamos ajudar o próximo. Pegue 1 quilo de alimento de sua residência e doe, porque é direcionado para os necessitados. Tá bem? Então, gente, palavras de vida eterna, não é? De Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 149. O título é Todos os Dias. Eu vou fazer a introdução, depois eu vou passar para vocês. Tá bom assim? Tá certo. Abre aspas. E eis que eu estou convosco. Esse eu aqui, eu acho que tinha que estar em letra maiúscula. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse isso foi Jesus. Isso nós encontramos na Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 20. Olha, ele afirma, eu estou convosco.
Isso é uma coisa que não devemos jamais julgar fora. Porque as pessoas dizem assim: estou sozinho, morreu meu pai, minha mãe, meus filhos, agora o que eu faço da vida? Gente, não tem que reclamar de nada. Nós temos pessoas amigas ao nosso lado, com certeza. E um dos maiores amigos que governam o planeta é Jesus. E ele afirma nessa passagem: eu estou convosco. Não é? Só rapidinho. Ele disse: onde 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali. Ele está aqui conosco? Com certeza que está. Sabe? Principalmente o Monsenhor Horta, que é o espírito que psicografa junto a Sandra. Gente. É um Monsenhor, qual é o problema? Ah, só porque ele é padre não pode psicografar? Lógico que pode. E a gente fica muito alegre com a presença dele. Hoje, ele se coloca como Monsenhor Horta. Mas, muito recentemente, nós o conhecemos só que de barba. Qual é o problema? Nenhum problema. O que sentimos é um grande amor nos envolvendo. Isso não tem a menor dúvida, Sandra. Então, vou descansar minha garganta, viu, gente? Vou pedir que vocês leiam, intercalem e eu vou dar as minhas pitadas quando permitirem a minha. Tá? Então vamos lá. Quem vai começar? A Helga vai Sou eu. começar. Isso. Então, nós vamos voltar aqui ao versículo que o nosso irmão leu, Aham. porque eu fui no Novo Testamento ver em que momento que foi dito essas palavras. Então, como disse ali, no capítulo 28 de Mateus, essa fala aconteceu quando Jesus já tinha sido crucificado, sepultado, e Maria Madalena e outra Maria foram até o sepulcro. E chegando lá, viram que a pedra estava removida, veio um anjo, né, um espírito de luz, e falou com elas que ele não estava mais ali. Mas, nesse meio tempo, Jesus se fez presente para elas e veio ao encontro delas e disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E aí elas foram, deram o recado, e eles já tinham um lugar que Jesus tinha dito que estaria lá. E eles foram, os 11 discípulos. E Jesus aparece aos discípulos na Galiléia, no monte que havia indicado. E quando os discípulos o viram, nem todos creram, duvidaram, né? Alguns duvidaram. E Jesus, então, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus é o construtor do planeta. Então, ele continua envolto e presente, não é? Ide, portanto, isso é o conselho, a orientação dele para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no versículo 19. E no versículo 20, que é onde está aqui no livro: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus continua presente. Nós temos que confiar. Ele está presente. Nós é que temos que nos conectar com ele. Que nem tem aqui o primeiro parágrafo: não te digas sem inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Quer dizer, nós temos uma tarefa, uma missão, cada um de nós veio com uma missão, com uma tarefa,
E às vezes nos achamos sem rumo. Não. Se nós nos conectarmos com Jesus, com certeza nós encontraremos o nosso caminho. E com certeza também não é da porta larga. Muitas vezes o caminho é da porta estreita, como ensinou Jesus. Então é isso. Não te diga sem inspiração de Jesus. Nós é que temos que nos conectar com Ele. Então agora a Sandra continua. Continuar aqui. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. O senhor quer comentar? Não. Aí é a sua vez de comentar. Então, Gente, olha, dá licença, Claro. desculpe, mas no segundo parágrafo diz assim, a comunhão espiritual. O que vem a ser isso, gente? A comunhão espiritual é exatamente quando o médium dá oportunidade para a espiritualidade vir. E através desta conexão de mente a mente, fazer algum trabalho. O primeiro trabalho a ser que é feito desse ser que conecta ao médium é ajudar o médium na melhor comunicação com ele. Depois vem outras situações melhores. E muitas vezes, para eles dizerem que estão ao nosso lado, você coloca a mão sobre a mesa e sua mão começa a mexer sem a sua vontade. É o que acontece. E aí eu sei que espírito é esse que está ao meu lado. Com a Sandra, que ela psicografa, ele vai através lado esquerdo, que é o da palavra. Ele atua sobre essa região aqui. Ela capta e psicografa. Tem que haver muita união entre os dois. Porque senão essa comunicação fica meio que com chiado. Vamos supor assim. Não me veio outra palavra. Correto. Tá certo? Certo. E outras coisas mais aqui. Mas a principal é a comunicação de mente a mente, telepatia. Aqui ele fala televisão, telefone, rádio, telegrama, tá bem? Ótimo, mas isso é coisa material. E o espiritual, como se faz? Nós acabamos de dizer. Certo. E Deus é tão misericordioso que permite que esses irmãos espirituais venham para nos intuir, para nos ajudar em diversas situações da nossa vida. Sim. Emmanuel, nesse livro Opinião Espírita, que é muito interessante, ele vem chamar esses benfeitores espirituais de embaixadores divinos do amor eterno. Nossa. Olha que lindo. Então ele diz assim, eles,
Os embaixadores divinos, quando chegam até nós, que somos espíritos internados nessa escola da evolução que é a Terra, trazem consigo as harmonias supremas. Manifestam-se sempre através da beleza, do amor, da sabedoria. Alavancam a esperança nas almas. Projetam nas telas do pensamento as ideias sublimes, sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, afastando assim, dissipando as trevas da melancolia, da infelicidade. Esses embaixadores, esses irmãos espirituais, abeiram-se das mãos cansadas, dos prantos e renovam-lhe a ternura. Aproximam-se de corações exaustos e convertem os soluços em cânticos de alegria. Envolvem o cérebro daqueles que se consagram a ajudar os outros para que recebam a felicidade dessa troca. Inspiram no campo mental cores e melodias. Quantas pessoas recebem músicas espirituais, não é? São inspirados. Roberto Carlos mesmo contou em diversas vezes que quando ele está escrevendo uma música e às vezes não consegue, ele dorme. Antes de nós continuarmos, desculpa, gente, nós temos que fazer um primeiro intervalo e vamos continuar depois, Sandra. É. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. E a palavra estava com a Sandra, que estava nos orientando a respeito daquele livro Opinião, não é isso? Opinião Espírita, vindo de Emmanuel. Por favor, continue. Pois não. Então, falando em inspiração, quando o Roberto Carlos não consegue, contado por ele, escrever uma estrofe da sua música, ele dorme um pouco e ele acorda com a inspiração e completa a música e saem músicas lindas. Então vejam a inspiração, né? O sopro dos benfeitores espirituais. Então os irmãos espirituais, esses benfeitores, eles sopram, né? Eles falam as invenções e os modelos para os encarnados, composições literárias, revelações científicas, poemas, hinos à bondade, planos de serviço para os irmãos que precisam realizar aqui na Terra. Abraçam aqueles que caminham no bem, reaquecendo corações para que não desistam. Filosofias, irmãos que estão à beira da morte, eles estão sempre do lado e ali eles colhem aquelas almas, não é? Eles ajudam nessa hora do desencarne. Existem equipes espirituais responsáveis por isso. Então é isso. Quando a ventania da diversidade te assolar a vida, lembre-se dos benfeitores divinos do amor eterno. Faça a sua prece e peça ajuda, que sempre virá a inspiração divina. Com certeza. Gente, a Sandra comentou aqui sobre a inspiração científica. Hoje nós vemos que a parte científica da medicina está extremamente avançada.
muito poucos podem pagar por esse tratamento. Mas pelo menos já veio esse adiantamento através desses cientistas que se desdobram em cima de um microscópio para analisar determinadas situações de doença para se conseguir uma cura. Mas essa cura pode vir do plano espiritual e vem. Nós precisamos ainda da dor para evoluirmos. Veja, quando você vai pegar uma flor no seu jardim, uma rosa, o que você faz? Você vai com todo cuidado para você pegar no caule e não pegar no espinho. Se você pega no espinho, o espinho é exatamente o alerta de cuidado. Aquilo é uma coisa preciosa. Assim é implantado em nós essa situação de melhora através da confiança. E é nessa confiança é que devemos colocar nossa âncora para melhorarmos. Porque nós temos todos os vírus no nosso corpo físico. Nós jamais devemos deixar eu acessar a esses vírus, porque senão a gente faz o quê? Pega uma gripe. É um vírus. E tem outro detalhe. Do momento em que você passa por aquela situação de dor, se você viu que aquilo veio para lhe ajudar, você está evoluindo. Então, não necessariamente que devemos ficar doentes para evoluir, mas devemos fazer o bem. Você quer continuar mais alguma coisa ali dentro? Não, vamos deixar a nossa irmã. Mas no texto que ela fez. Não, eu vou. Por quê? Nós estamos no segundo bloco, né? Então, melhor então, Helga. Então, você parou onde, Sandra? Jesus não é mestre. Agora, gente, Jesus não é mestre. Tá. Mas olha só, diante do que a Sandra leu, esse livro foi escrito, a primeira edição, em 1964. Naquela época, os recursos que tinham tecnológicos eram esses. Telefone, a TV, né? E depois telegrama, hoje acho que nem existe mais. Mas hoje, olha quanto que evoluiu e quão fácil está a comunicação entre os encarnados. Não tem barreira mais, né? Não. Tudo é automático, rápido. E como é que nós vamos duvidar de Jesus de não estar presente? Nós é que temos que nos conectar com ele. Então vamos ver o que diz aqui. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Então está bem claro aqui que ele basta nós aceitarmos a governança, aceitar que ele é o governador da Terra, que ele está presente, nos conhece a todos, o mentor vigilante, o exemplo vivo. E o que nós temos que fazer? Seguir as lições de Jesus. Seguir as lições e praticar.
Até me lembrei de uma pequena história de que um senhor pediu que Jesus o visitasse, preparou até uma ceia para receber o Senhor, receber Jesus. E aí de manhã já bateu na porta uma pessoa necessitada. Ele foi, pegou parte da ceia e deu para essa pessoa. Depois outro bateu na porta e deu o calçado e foi atendendo a quantos bateram a sua porta. Quando chegou a noite, ele falou assim: poxa, Jesus, você não veio e agora eu não tenho nada para te oferecer. Daí Jesus chegou para ele e disse: você me deu tudo naqueles que você atendeu. Então, nós teremos Jesus conosco a hora que nós fizermos o bem, nós estivermos ligados, conectados com amor, ajudando o próximo. Então, eu queria dizer aqui, basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. Se nós fizermos o bem, a caridade, vivenciarmos esse amor, nós estaremos refletindo o Mestre Jesus. Veja bem, nesse primeiro parágrafo que a Helga falou, lá no final diz assim: mentor vigilante e exemplo vivo. É isso. Mentor. Ele é o exemplo vivo. Você só pode ser mentor quando você vive o exemplo. E Jesus é o exemplo, é o ser mais iluminado que apareceu na Terra. Gente, e tem gente, a gente assim, não falam nada, como se nada soubessem. Mas então, olha só, vamos botar, ele é o exemplo vivo. Vivo, sim. Porque para ele ser mentor, ele tem que exemplificar como uma pessoa. E é um mentor vigilante para que você possa fazer ou tentar fazer o que ele fez. Lógico que nós não vamos conseguir, gente, porque ele é um espírito elevadíssimo. Espírito esse que nos mostra o caminho. Ele nos mostra porque ele já palmilhou esse caminho, gente. Tá certo? Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não, depois, deixa Eu ela tenho terminar. mais. Eu tenho aqui uma. Poderia ficar para o final também, não sei. Trouxe aqui no livro do José Carlos de Lucas, foi um dos últimos livros dele, O Mestre do Caminho, um dos últimos livros lançados pelo José Carlos de Lucas. E ele, num capítulo, ele diz assim: o túmulo do Cristo está vazio porque ele veio ao nosso encontro e por isso está entre nós. E depois ele diz assim, que nós estamos andando desatentos, ocupados demais com as coisas da terra, sem tempo para os tesouros do céu. No afã de ganhar o mundo, estamos perdendo a nossa alma. Apegados ao materialismo, estamos esquecendo de viver a nossa espiritualidade. Depois, e assim perdemos a nossa conexão com o divino que está dentro de nós. O reino de Deus que Jesus afirmou brilhar em cada criatura. A grande tarefa do Mestre é restabelecer essa conexão perdida, mas isso depende da nossa vontade, da nossa entrega, de acordarmos do pesadelo de uma vida distante do Cristo. Nós é que nos ausentamos, nós é que nos afastamos, porque Jesus está presente, está perto de nós. Ele não espera a nossa santidade para colaborarmos com a sua obra. Ele sabe das nossas imperfeições. No entanto, espera a nossa boa vontade de colocar o amor como o valor mais importante da nossa vida. E é exatamente isso que nos colocará no caminho da nossa iluminação. Então, olha só, gente. O que a Helga falou ali, ele se coloca como o consolador prometido. Ele trouxe as situações e nós vemos que ele está cada dia mais
reafirmando as verdades através do Espiritismo. Isso nós vamos encontrar em João 14, versículo 16, em Lucas 24, do 44 ao 49, em João, do 14, versículo 26, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4. Porque nós não podemos só viver do material, nós temos que viver do espiritual também. Por isso essa insistência. Temos que evoluir sempre. O Cristo nos disse sempre: amar ao próximo como amar a ti mesmo. Hoje não vemos mais isso. Vemos um pegando a faca contra o outro. Mas na realidade, ele está colocando ela ao contrário. Devemos sim nos tocar a respeito da individualidade. E essa individualidade pertence a cada um. Não criando situações negativas para outros. E aí nós vemos aqui, diz aqui, o mestre, ao falar aos discípulos, olha, qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Hein? Pergunta que eu faço. Qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Os apóstolos foram os 13. 13. E quem são os discípulos? Nós. Queiramos ou não, somos discípulos do Cristo, que nós palmilhamos o caminho que ele palmilhou há milênios e milênios de anos atrás. Então, gente, nós estamos com vocês, sempre. Queiram vocês, queiram não. Porque aqueles que aqui ficaram e ficarão são os chamados, são aqueles que foram chamados. Mas ainda existe o pessoal que está encarnado. Hoje temos escolhidos pelo Cristo, nos ajudando com trabalhos hercúleos para que a guerra pare, haja paz. Muitos dos que estão encarnados estão escolhidos. Perdão, chamados. Poucos os escolhidos. Termina. Então nós vemos aí que os discípulos somos nós, aqueles que pegam no arado
para arar a terra, para plantar o trigo que nos alimentará. Não há erva daninha, não. Temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto, até já. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. Helga, poderia falar então, por favor? Só para encerrar aqui, o senhor já comentou, né? Ele repete o versículo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, estará eternamente conosco. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Como eu mencionei aqui na lição do José Carlos de Luca, nós necessitamos de viver a parte material, como ele disse aqui, mas só que a nossa vida tão acelerada, muitas vezes nos consome de tal forma que nós negligenciamos a parte espiritual. Sendo que ele sempre disse que o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos que construir esse reino de Deus dentro de nós. Como é que nós vamos fazer isso se nós não tiramos 5 minutos do nosso dia, meia hora do nosso dia, para uma leitura, para uma prece, para se conectar com o alto? De manhã, quando levantamos, nos conectar com Deus, com Jesus, para que Ele guie nossos passos, nos oriente. Nós todos temos um guia, um anjo guardião, mas se nós nos bloqueamos, porque a matéria nos absorve, nós não ouvimos. Nós temos todos intuição. Então, nós, estando conectados, muitas vezes vão nos orientar que rumo tomar, como solucionar determinadas situações. Então, vamos criar esse hábito da prece, dessa conexão, e confiar e ter certeza de que Jesus está junto de nós. Como a Sandra disse, os emissários do alto são seus trabalhadores. Eles todos estão à nossa volta, mas nós temos que fazer essa conexão. Então, aqui tem até um trechinho de uma música chamada Sonda-me, Usa-me, de Aline Barros. Tem um pedacinho que diz assim: eu penso que se direciona a Jesus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Mas se nós não nos conectarmos, e aí depois nos frustramos, que a vida material muitas vezes nos frustra. Exato. Porque fica tudo aqui. Com certeza. Né? E uma das formas de nos conectarmos com esses embaixadores, né, divinos, com os nossos mentores, amigos, é através da prece. Uma prece sentida, uma prece do coração. Então, para encerrar, Emmanuel diz assim: no silêncio da prece, em ti, no silêncio da prece, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Em torno de ti, no silêncio da tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis. A roupa que te veste, os sapatos que te calçam,
No silêncio da tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera espiritual que te rodeia, comparável a um imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional na tua prece dirige-te para onde te sintonizes. Então, no silêncio da tua prece, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro que vai ecoar pelo infinito, assimilando assim a luz divina que vai te sublimar em todos os anseios e esperanças, renovando o teu destino. Muito bom. Palavras de Emmanuel, belíssima, não é? Muito bom. A palavra está com vocês hoje. Estou afônico, já falei demais. E aí nós vemos nesses trechos grandes coisas boas que nos mostram, não é? Que todos os dias, todos os minutos, horas, Jesus está conosco, nos trazendo alívio, nos pedindo paciência. Por que paciência? Estou falando de mim. Porque o corpo físico precisa de auxílio. E a cada vez que você fica mais novo, você precisa de renovar determinadas coisas dentro de si. E esse renovar fica um pouco mais difícil, porque as células, mesmo sendo renovadas, os seus órgãos estão cansados do trabalho para manter seu corpo físico. Mas é através da mente que esse corpo físico fica e pode ficar saudável. Através das nossas renovações. Tá certo? Então, Helga, quer falar alguma coisa? Por favor. então, ainda desse livro do José Carlos de Luca, quando ele, nesse capítulo que ele intitulou Usa-me, e até trouxe essa estrofe dessa música, ele diz assim, ele falando sobre como se encaixou, porque essa situação, esse versículo que inspirou Emmanuel, foi tirado desse trecho que eu já comentei no início, após a crucificação. E aí aqui o José Carlos de Luca comenta assim, posso imaginar a alegria que sentiram os seguidores do Mestre. Eles ficaram tão acanhados quando Jesus foi crucificado e pronto, acabou. E agora? O que vai ser da gente? Estavam inseguros, amedrontados. E aí com a Jesus se fazendo presente para eles, né? Eles ficaram muito felizes. Ele não estava morto, ao revés, estava bem vivo, atuante. Sua amizade prosseguia, seu amor acompanharia todos eles para sempre. Seu plano de espiritualizar a humanidade continuaria. A partir de então, a pleno vapor, dirigindo-se aproximadamente 500 pessoas, entre discípulos e seguidores reunidos na Galiléia, Jesus teceu palavras comoventes. Isso serve para nós hoje. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Essas palavras do Cristo chegam até nós mais de 2000 anos depois. Leio e releio a mensagem, pareço ouvir a melodiosa voz do Mestre, falando ao nosso coração,
convidando-nos a segui-lo, a sermos fiéis a ele, tanto quanto ele é fiel a nós. A alegria que os 500 da Galiléia sentiram naquele crepúsculo de tarde, de céu azul e ventos que recendiam suave perfume, chega até nós, chamando-nos ao bom ânimo, ao combate do mal que ainda medra em nossas entranhas. Enfim, convida-nos à vivência do amor, a lei divina que expressa a mais legítima vontade de Deus. Então, olha aí o recado. Vamos nos ligar a Jesus, chamando-nos ao bom ânimo, ao combate do mal que ainda medra em nós. Nós, às vezes, vemos o mal no outro, mas não vemos o que está dentro de nós. Nossos pensamentos, nossas ações. Então, tem esse ensinamento, orai e vigiai. Vigiar o quê? Nossos pensamentos. Não é vigiar o outro. Não, né? Então, vamos vigiar nosso pensamento, vamos trabalhar nossa mente, criar o hábito da prece, leitura, colocando esse ensinamento de Jesus no dia a dia, que nós seremos úteis, serviremos e conseguiremos vencer. Então, está aqui o recado. É a lei de amor de nosso Pai. Então, que a gente siga, que nós sigamos. O exemplo é Jesus, que é o espírito mais iluminado da Terra, Jesus. Sigamos, confiemos. Olha, o interessante que Helga e a Sandra falam no plural. Sigamos. É porque não é só nós, não. Cada um. É onde eu quero chegar. Gente, mas infelizmente nosso tempo terminou. As suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer e que possamos nos ligar ao Mestre amado Jesus, que é o nosso pastor, nosso guia, nosso mestre, nosso amigo maior. Gratidão, obrigada, irmão. Nós também, que todos possam levar esses ensinamentos em seus corações e praticar o dia a dia. Colocar a vontade acima de tudo e a coragem, hábito da prece, e nós seremos amparados, com certeza. Muito obrigada. Então, pessoal, nosso tempo terminou. Nós agradecemos lá a Sandra Coronato, também com Dona Helga Eckhart, lá do Grupo Espírita Ismael. Que Jesus abençoe toda aquela casa para o bom trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.